como é bom quando... Eu tenho esses ditados, assim, esses jargõezinhos, que a Carla sempre fala, né? Cresce mais quem cresce junto. Isso aí. Né? Então, é assim, eu acho que as empresas, elas têm grande potencial para além dos negócios delas, através da comunicação, ela levar outras pessoas e outras empresas junto, né? Porque eu costumo dizer que a gente tem um mercado que ele se retroalimenta, né? E o movimento dele faz com que a minha empresa cresça naturalmente. Isso aí. Então, se eu movimento, por exemplo, a gente está aqui falando de comunicação. Se eu chamo a atenção para a comunicação, eu estou chamando a atenção para várias pessoas. E aí você tem grandes oportunidades. E essas pessoas estão gerando outras oportunidades, né? Então, acho que a comunicação simplificada, ela também corrobora com isso, né? Muito. Tipo, você gerar negócios de outros, né? Através da geração da informação. E aí, Cat, é muito importante aquela base. Eu sei quem é a minha empresa? Qual é o propósito? Não é mais visão, valores. Visão, valores. Não é. Padronizadinho, não, né? Não, é porque a gente está num mundo muito amplo, principalmente nesse mundo digital, nessa coisa louca do virtual, mas que tem uma organização que a gente pode seguir, que pode ficar simples. E vou te dar um comentário aqui antes de eu entrar no Pare, Respira, Observa aqui. Vou entrar o seguinte. Não sei se as pessoas sabem, eu não sei se você também sabe. Os aparelhos celulares, eles ouvem aquilo que a gente fala. Sim. Né? Então, olha como é que a comunicação tá doida hoje. E assim, olha como é que a gente também, olha como é que a gente tem que ter cuidado também, né? Então, estava eu ontem, conversando com um grupo de pessoas. Falando, na realidade, minto. Eu estava conversando com meu marido, falando assim, poxa, dia dos namorados, a gente podia ir pra Santa Teresa, ficar na pousada. Aí meu marido falou bem assim, não, mas vamos ficar na mesma pousada, vamos procurar outra. Aí eu entrei no TikTok, enquanto eu tava na estrada. Não, eu te juro. Eu entrei no TikTok. Eu já imagino o que aconteceu. Quando eu abri a segunda postagem do TikTok, tinha assim, locais para ficar em Santa Teresa. Eu falei, não, Marcelo, olha, que coincidência. A gente tava falando disso. Ele falou, não, bobinha. O menino da TI lá na empresa falou bem assim, que hoje os aparelhos já conversam com você em silêncio. É inteligência artificial. Assim, eu falei, gente, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Porque de repente vai passar alguma coisa lá. Eu vou tomar cuidado. O celular vai aparecer. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Dependendo de quem tá em volta. Mas olha como é que é doido. Então, assim, veja. Então, isso é o quê? O cara gerou, através de uma inteligência artificial, uma forma simples de você se comunicar e induzir a pessoa a fazer a aquisição de um produto ou serviço através da fala que ela teve com você. Eu achei isso muito doido. E assim, tá ligado à comunicação. Tá ligado, isso é louco, mas é a realidade. É a realidade que a gente vive hoje, como em abril de 2022. Podem explorar isso, né? Muito, e assim, as pessoas sempre acham, e eu fico muito feliz que a gente já mudou essa visão, que investir em comunicação é muito caro. E aí você é um exemplo. Perder dinheiro também, você é um exemplo que depois pode falar sobre isso. Além de ser muito caro, não tem retorno. Não tem retorno nenhum. Eu mesmo faço as minhas postagens. Eu não sei. Não, ou não faz, que é o pior para mim. Né? Às vezes fazendo errado, mas você ainda está ali no engajamento. E aí, então, a gente precisa começar realmente a incorporar isso, primeiro como pessoas, como cidadãos, né, que a gente cada um com seu papel na sociedade, depois como empresários, como empresa, como marcas, né, que eu gosto de falar que cada um tem sua marca também, a nossa imagem é a nossa marca. O quanto essa comunicação precisa ser pensada, o quanto ela precisa ser analítica também, porque são dados. E aí, como você falou, você vai para o Instagram analisar aquela sua postagem. Qual foi o engajamento? Quais os números estão em volta daquele conteúdo que você fez? E aí você começa a repensar. Usei essa palavra, vou usar essa outra palavra, essa imagem. Assim, pessoas importantes, isso que a Dani está falando, né? Não basta apenas ter alguém que te auxilie, mas que analise o resultado do que está sendo feito. Isso. É isso que você está querendo dizer, isso, né? Isso aí, que faça essa análise de dados realmente de retorno. O que você está recebendo de retorno daquilo que você está publicando? De repente você está publicando errado. Não, é isso que eu ia te falar agora, porque de repente a Tasso vai publicar uma coisa que vai falar só para grávidas. Ok, é o público da Tasso? Mas você vai falar para grávidas quantas vezes por semana ou por mês? Não é o seu público. Mas agora grávida pode voltar ao trabalho ou não na época da pandemia. Isso está no auge, está no... Mas é o seu público? Eu vou dar uma notícia, ok, porque saiu a nova legislação, mas depois eu não preciso ficar repetindo, não é o meu público. Então, não teve é o meu foco, não né? é meu foco, não teve retorno nenhum. Mas não tem que ter retorno. Aquilo dali não está chamando a atenção de quem está ali. Não é o objetivo ter retorno em cima daquela notícia. Em cima daquela notícia. Simplesmente divulgar.
Então a gente precisa. E uma coisa muito bacana que eu gosto também de enfatizar vamos falar sobre isso? Aí amanhã eu não sei o que falar. Vamos criar um planejamento, um plano de ação de alguns conteúdos. O que vai surgindo depois, nós vamos agregando. Mas eu preciso entender que é esse trabalho também que a comunicação faz para até simplificar, o que eu quero falar, o que uma coisa vai puxando a outra. Quem é o público, né? Quem é o público. E aí lembrando que a gente tem um emaranhado de notícias nesse mundo, né? Então, e para criar essa conexão e ter esse retorno de quando eu estou passando a notícia, eu preciso também ter esse alinhamento. Hoje eu falei de A, amanhã eu vou falar de B, porque B tem a ver com A. E a Dani, que já leu A, vai ficar pensando, eu queria saber mais. Amanhã eu vou dar mais para ela. Quando você fala em usar PROR... que é PROR que eu sei, você sabe que é do Exército, né? PROR. PROR que eu sei é do Exército, né? É porque a gente nesse mundo louco que a gente tá, nós já falamos disso aqui, não tem como fugir, essa loucura do digital, do virtual, essa loucura, igual você falou, ninguém tem tempo para ler, né? Quanto mais para produzir conteúdo, né? Que as pessoas não querem analisar como produzir, qual a melhor frase, melhor palavra, melhor imagem. Quer publicar. Quer publicar. Eu não posso perder tempo. Não, e quer publicar por qualquer coisa. Nossa, Não. Olha, gente, eu vou abrir um parênteses aqui. Você é muito crítica, né? Eu sempre cito esse exemplo porque a gente tem um relacionamento já de muitos anos e a gente começou a se relacionar num momento crítico também, que você sempre você não tem papas na língua, né? Costuma dizer. Hoje eu ainda respiro, hein? A Dani, se ela tiver que falar, ela fala. E é muito difícil a gente ouvir. Então, eu acho também que a comunicação simplificada, nós precisamos estar abertos a ouvir. Isso. Porque até vocês, a comunicação, também tem dificuldade de ouvir, entendeu? Muita. Porque vocês têm muita capacidade para falar. E produzir, então, né? A gente quer produzir e o aí tempo vocês todo. têm dificuldade para ouvir também certas críticas, certas coisas. Eu lembro uma vez, eu nunca vou esquecer disso, esse dia para mim ele é fatídico na minha... Eu já sei qual Você sabe qual é, né? Esse dia para mim ele é fatídico na minha carreira, eu vou dizer, na minha carreira profissional. E eu acho que a partir daquele dia que eu falei, não, eu quero ser assim, foda-se o mundo, vai ser desse jeito que eu vou vir. E assim, mas era um momento de decisão na minha vida, de algo que eu queria muito. E você falou, porra, hoje, no dia do negócio, você me vende fandango. De amarelo fandango, com decote, né, porra. Você tá de brincadeira, Carla Taz. Aí o cara, o que eu pensei ali na hora, né? Falei, pô, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou, entendeu? Não tem que mudar. E por isso que eu te fiz a pergunta no início, né? A comunicação naquele momento minha, a primeira foi, eu tenho um bichinho amarelo ali na frente. O sinal amarelo o sinal amarelo estava ali na frente, gritante. Em cima do palco, falando. Mas, e eu fui entender isso depois, né? O sinal amarelo, ele era tão radiante que o conteúdo ficou para depois. Pois é, eu fico feliz hoje, até porque me veio aqui desse sinal amarelo, que ele te abriu a atenção. Foi. Ele te chamou para essa parte de atenção. Tô fazendo a coisa certa ou não? E aí, daqui pra frente... Tô sendo o meu exemplo, a gente vai evoluindo, né? E você viu o seguinte, você vai ser você não mudou a sua essência. Agora, você mudou no sentido de melhorar a sua imagem, agregar a sua imagem no seu objetivo, no seu propósito e como você queria ser inserida no mercado. E isso é a questão, a primeira impressão que fica, depende. Porque depende do trabalho que você quer fazer depois, a continuidade daquilo. E aí você começa a entender aquela imagem para aquele momento... Mas é difícil ouvir. Não, é muito difícil. Por isso que a comunicação, essa comunicação simplificada que você está comentando, essa questão da conexão de duas pessoas, e você vai falar do PROR agora, é difícil porque, Dani, a gente tem os nossos brios. Todo mundo tem. Não, você traz não adianta você dizer que você não tem. História. Quem fala que não tem é hipocrisia. Todo mundo tem aquilo que gosta, aquilo que pensa. E é muito difícil você receber uma crítica, né? Nós somos seres humanos, né? Então é o que você falou. Quando a gente nasce, a gente já se comunica. Por que tem o tapinha, né? Opa! Eu falei, quem disse que tem que me bater, porra? Eu olho pra bunda, tem que me bater por quê? Pode deixar eu falar sozinho, né? Então, assim, alguém de repente tem que dar aquele tapinha pra você acordar, né? Porque de repente você tá tão no seu mundo. Eu acho que a comunicação simplificada, esse tema que você trouxe, ele é muito legal. Que você tá tão no seu mundo que você não tá enxergando como é tão simples fazer as pessoas te ouvirem de outra forma. E aí você vai pensar em conteúdos para fazer as pessoas refletirem esse outro olhar. O que realmente é importante para ela. Começar, mesmo que é pelo WhatsApp, como que... A pessoa às vezes vai te responder, ok, beleza, valeu. Mas você precisa ter retornos. E aí é insistindo. Igual você falou, você não vai insistir, hoje, a gente tem que insistir. Mas tem que insistir. E aí você vai mudando a produção desse conteúdo, você vai mudando o visual dele, você vai entendendo o formato realmente.
Isso é fato que a gente vai se adequando. E aí você começa a entender, tais pessoas respondeu de um jeito, outras de outro jeito. E começa ou não, a melhorar, né? Começa a mudar, né? Começa a melhorar, você vai realmente Por isso fortalecendo que você fala que a gente tem que parar, respirar, observar e responder. observar. Por quê? Porque antes de responder, a gente não está com tempo para observar, para analisar e nem para respirar. Às vezes você responde sem pensar.